A ação número 1 aqui, que eles precisam fazer hoje, é pensando que os 3 irmãos, que são os filhos do seu Francisco, também já têm uma certa idade. É uma turma de 60 anos. Tá? E pode parecer que não, mas eles estão com um grave risco de que aconteça a mesma coisa que aconteceu na transferência do seu Francisco para eles. Não comunicação, falta de clareza sobre a situação, não entender o que é patrimônio, o que é dívida, o que é lucro, o que é faturamento, resultado, indicador, não ter combinados bem feitos entre quem faz o quê, quem manda em quem recebe o quê, como que a gente é remunerado. Ou seja, eles estão passivos de, a qualquer momento, um desses irmãos também vir a faltar. E pode ser até um novo, o cara podia ter 30 anos, isso também pode acontecer. E a maioria das famílias erra por isso, porque não quer enfrentar esse assunto. Então, para que você não deixe que isso aconteça com você e com a sua família, você tem que preparar e antecipar esses passos de, com clareza, friamente entender. Se eu hoje vier a faltar, o que acontece com a minha família? Se eu amanhã não aparecer para trabalhar, o que acontece com a minha família? Então é fazer conta de, eles vão ter que pagar ITCMD. Eles vão ter que pagar inventário, advogado, cartório. Vão agora ser sócios. Vão se organizar como sócios. Tem dinheiro para fazer isso? Como que é essa transição? Tá? Então, friamente, esse é o primeiro passo que toda família que tem patrimônio tem que fazer. E eles não fizeram lá atrás. E é o primeiro passo que eles têm que começar a fazer hoje. Porque, mas seu Francisco já morreu. Mas tem os filhos dele. Tá? E os filhos têm filhos, já tem os netos. Então, para isso não piorar e não acontecer de novo, o primeiro passo que eles têm que fazer é organizar o plano de ação para fatores não controláveis. Primeiro, fator 1, a falta do líder, a falta do patriarca, da matriarca, a falta dos mais velhos, que vai gerar toda essa despesa. Vai pagar para o governo um dinheirão, para o cartório, para o advogado. E se não tiver dinheiro, vai ter que vender terra pela metade do preço para pagar. Então já estou até antecipando algumas coisas aqui. Mas vamos lá. Esse é o exercício prático, tá? Se eu não vier amanhã, quanto de dinheiro meus filhos precisam ter em caixa para sobreviver os próximos 12 meses, para resolver essas transferências e continuar operando pelos próximos 12 meses. A ação número 2, ainda falando sobre fatores não controláveis, é construir reservas financeiras e um plano de ação para fatores não controláveis, eventos extraordinários. Então, o 1 foi a perda de alguém, mas também tem a seca, a geada, o preço, a crise econômica, né? A separação de um cônjuge, uma doença que impossibilite trabalhar, né? A saída de alguém que fala, não quero mais ser sócio de vocês, quero sair fora. Isso aí, a gente não controla isso. Tá? Tem coisas que são da vontade individual, tem coisa que é da natureza, tem coisa que é do mundo, das circunstâncias, e que a gente não controla. Mas não é uma questão de se isso acontecer, é uma questão de quando. Porque isso vai acontecer. Tudo isso que eu falei aqui vai acontecer. Seca. Todo ano tem seca. Você não sabe disso? Precisa... mas esse ano tem o El Niño que vai... Meu amigo, ano passado foi seco. Cara, todo mundo lascado na seca. No ano anterior, na seca, tava todo mundo lascado. E esse ano, estamos entrando na seca aqui, estamos já quase no meio da seca, vai ter um monte de gente lascada no meio pro final da seca. Por quê? Porque tem um cara que ele parece que ele não sabe que todo ano tem seca. Né? Então, não é se, é quando isso acontecer, o que eu vou fazer. Tá? Então, para cada coisa dessa que eu falei, seca, geada, queda de preço, crise econômica... separação de cônjuge, doença que impossibilite, alguém que quer sair da sociedade, isso não é quando, não é se isso acontecer, isso é quando acontecer, porque isso vai acontecer em algum momento, cedo ou tarde. Tá? Então a gente tem que tentar antecipar as coisas para quando essas coisas acontecerem a gente já ter discutido. Já foi discutido isso, a gente já falou sobre isso. Pode mudar, lógico que pode mudar, mas aí você discute de novo. Quando mudar, você discute de novo. Então, o imprevisível é bem previsível. Então, uma frase que o pessoal fala, né, que se tem uma coisa que é certa, é que esse ano será muito... me faltou a palavra agora. que é imprevisível, né? A ideia é essa, né? Que assim, uma certeza a gente tem, que esse ano é muito incerto. É algo assim, tá? Então,
Depois eu lembro da frase aqui e falo. Mas a gente sabe disso, pô. Vai dar um monte de coisa errada, vai sair tudo meio atropelado, vai ter um monte de problema. Então, você tá achando que isso não vai acontecer? Você tá achando que vai ter chance disso não acontecer? Vai acontecer, cedo ou tarde. Então, se prepare para isso. Prepare a sua família para isso, né? A terceira ação concreta que essas pessoas, as pessoas precisam fazer de uma forma geral, mas a família do seu Francisco precisa fazer com urgência, é organizar os números. Precisa ter número formalmente demonstrável, tá? Faturamento, custo, lucro. Se você não sabe isso, não tem nem como começar a conversa com o banco, tá? Então, qual é o fluxo de caixa projetado para os próximos 12 meses? Quais são os financiamentos que vencem nos próximos 12 meses? Qual é o perfil dessa dívida? Quanto de juros a gente está pagando? Quanto que vence no longo prazo, nos próximos anos? Quanto que vence só esse ano no curto prazo? Qual é o nosso endividamento? Tem como a gente mudar esse perfil de endividamento para achar um perfil mais eficiente? Quem é que sabe dessa informação? Se for uma pessoa só que sabe, igual só o seu Francisco sabia, vai incorrer no mesmo problema. Então, a gente precisa organizar esses números e preparar as pessoas para que elas saibam desse número, participem da construção desses números, que isso, além de viabilizar crédito no banco, tá? O banco não quer garantia, o banco quer clareza sobre os seus números para poder saber se dá dinheiro para você ou não. Quer saber se você gera caixa ou não com a sua atividade. Com esses números, além de conseguir crédito no banco, que isso já vai resolver bastante a sua vida, vai ajudar muito a sua vida, você ainda vai trabalhar a comunicação entre os sócios, entre os familiares, e a clareza para todo mundo saber em que página a gente tá. Estamos juntos nesse mesmo barco. Senão, fica aquela coisa, isso aí é do meu pai que sabe, no dia que ele não estiver mais aqui eu vou lá para resolver. E aí chega numa situação dessa, em que a gente vê patrimônio gigantesco e a pessoa sem dinheiro tendo que desfazer do patrimônio para poder sobreviver, para poder resolver a situação. Então, quantas grandes fazendas que você já viu que acabou tudo em nada por causa desse tipo de situação? Muitas, né? Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz, que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.